como lidar com as crianças dentro dessa tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu sou Thiago Queiroz, pai de 4 filhos e psicanalista, e tenho recebido muitas mensagens, pedidos de ajuda de pais e mães para entender como que elas podem lidar e falar com seus filhos sobre essa tragédia, essa catástrofe que está acontecendo com os nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Sejam as crianças diretamente afetadas por isso ou aquelas que estão apenas recebendo as notícias e tentando entender o que está acontecendo. Eu vou dar 3 dicas bem diretas aqui, porque eu acho que a gente pode tentar entender isso de uma forma diferente com as crianças, com os nossos filhos. Mas antes eu queria só fazer um aviso aqui de que se você aí é uma das pessoas que estão vivendo isso diariamente, diretamente de alguma forma, é difícil. É lidar com todos esses sentimentos e ainda ter que pensar em como que você pode amparar a sua criança dentro de um momento de tanto desamparo, de luto, de dor, de desespero, é muito difícil. É muito difícil. Então não se culpe se você não conseguir lidar, se você não conseguir ter essa conversa, se você não conseguir ter equilíbrio emocional para falar com seus filhos com relação a isso, tá? É de se esperar. Eu acho que não é a hora da gente bancar o super-herói e tentar entender que a gente precisa lidar com tudo. A gente, enquanto ser humano, mesmo adulto, a gente também precisa de ajuda. Então, se estiver muito difícil para você, busque ajuda, busque apoio emocional, apoio profissional, para você conseguir elaborar sobre tudo isso e conseguir ajudar os seus filhos a elaborarem sobre tudo isso também. Tá? Mas se você tiver essa condição de conseguir conversar com as crianças sobre isso, sejam inclusive seus filhos ou não, crianças próximas, familiares, crianças que estão perto de você, eu vou te dar essas 3 dicas agora então. E a primeira delas é, a gente precisa entender que isso vai afetar diretamente o comportamento das nossas crianças. Elas podem se encontrar mais ansiosas, mais quietas, mais tristes, mais chorosas, mais demandantes, mais grudentas, mais chatas. Existe uma sorte imensa de comportamentos que podem vir desse lugar de um pós-trauma com a criança e que pode até parecer que não tem nada a ver ou que não está diretamente ligado com a situação que causou isso, mas isso é normal. Se a criança que está perto de você demonstra esse tipo de comportamento que é ainda mais desafiador do que o normalmente você está lidando ali no dia a dia, é normal. E ela precisa da nossa ajuda para regular essas emoções. Precisa no dia a dia normalmente, quanto mais em momentos de trauma, momentos tão difíceis quanto esse. E eu entendo que viver já por isso é tão difícil, imagina tendo que lidar e tendo que corregular emoções dos nossos filhos, tá? É difícil, mas é um passo importante para a gente entender que aquilo é real e que aquilo vai acontecer. O segundo ponto que eu queria trazer aqui é que a gente precisa também pensar em acolher os nossos filhos com relação a esses sentimentos e ajudar eles a falar sobre isso. Eu acho que um grande ponto importante aqui é entender que as crianças elas vão poder expressar aquilo, seja através de uma tristeza ou através de uma ansiedade, e a gente pode provocar essas conversas com os nossos filhos, é claro, adaptando ali a idade que elas vão viver com isso tudo, né? Ou seja, se eu tiver um filho de 2 anos, eu não vou conseguir elaborar uma conversa muito complexa com relação a isso. Eu vou ter que adaptar muita coisa para entender e para falar com aquela criança. Agora, se eu tiver um filho de 8 anos, que já tem muito mais consciência sobre o mundo, eu posso tentar trabalhar um pouco melhor isso. Falar, filho, eu percebo que você está com medo. Você está sentindo medo? O que você está sentindo aí? Acho que você está sentindo ansioso. Você está nervoso. Quer conversar com o papai? Pode conversar com o papai. Você está com medo? Olha, eu também tô com medo. E tá tudo bem a gente assumir isso para os nossos filhos. A gente não tem que ser forte. Ser forte não significa não sentir nada, e sim saber lidar com as nossas emoções e continuar vivendo, tá? É isso, é ser forte de verdade. Então a gente precisa parar nesse momento e pensar assim, poxa, eu vou falar com meu filho, eu vou falar, filho, tá tudo bem você sentir medo. Eu vejo você, eu vejo que você tá com medo. Papai também está sentindo medo, mamãe também está sentindo medo, mas a gente vai passar por isso junto, com outras pessoas também muito boas que vão passar com a gente isso e vão estar com a gente vai se dar força e a gente vai passar por isso, porque nós estamos juntos. Essa sensação de amparo precisa muito ser elaborada para os nossos filhos, para que eles passem por isso de uma forma menos traumática, sabe, do que já está sendo. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto que eu acho que é super importante a gente entender é que os nossos filhos, por mais que eles estejam até envolvidos ali diariamente, vendo aquilo que está acontecendo dentro do seu próprio estado, no caso dos pequenos gaúchos e das pequenas gaúchas, eu acho que a gente precisa entender que mesmo assim,
os adultos têm um papel importante de traduzir a realidade, de traduzir o mundo para aquilo que elas conseguem entender, dependendo da idade delas. A gente não pode ser extremamente duro e rígido e assim, frio com os fatos que estão acontecendo. A gente precisa talvez ali dar uma pequena adaptada às vezes para a gente garantir um pouco de segurança naquilo que ela está recebendo. E assim, isso não significa que a gente vai mentir diretamente para aquela criança, mas vai adaptar. É como se a gente fosse um filtro, sabe? Sabe um filtro de Instagram? A gente é como se fosse um filtro de Instagram para os nossos filhos, de como que eles veem o mundo também. Essa tradução de mundo, do que a gente vai falar, do que a gente interpreta do mundo para os nossos filhos, é muito importante também, em especial para os menores. Então, lembra disso, a gente vai adaptar e muito provavelmente a gente usa recursos lúdicos para isso também, e tá tudo bem, sabe utilizar, mas lembre-se, se você não estiver conseguindo fazer isso, não entenda isso como uma nova carga de algo que você precisa lidar no seu dia a dia que já está tão horroroso. Tá? Eu quero tentar trazer um pouco mais de direção aqui, porque muita gente tem pedido para mim o que a gente fala, como que a gente fala. Meu filho está mais ansioso, eu não estou conseguindo entender como é que eu vou lidar com isso. Preciso corrigir, preciso falar que está tudo bem, preciso falar que vai passar. Vai passar, mas a gente não precisa também, sabe, enganar a criança e falar: não, tá tudo bem, isso aqui não é nada. Não, é assim, é grave, mas a gente vai passar por isso junto, sabe? Então eu acho que a gente precisa entender que a gente vai ter esse filtro e que a gente vai apresentar a realidade utilizando recursos lúdicos, inclusive recursos visuais. E é por isso que eu vou até dar uma dica extra aqui, que é o livro infantil que a psicóloga Sabrina Fur fez, que é assim, é importantíssimo. É uma belezura de livro, porque com uma sensibilidade tão rica, ela conseguiu colocar dentro de um livro infantil que é livre, gratuito, de livre distribuição, tá bom? Esse livro, eu vou te dizer como você vai conseguir esse livro. Ele está no formato de PDF digital, você pode pegar ele no seu celular e simplesmente ler com seu filho. Se você não tiver como imprimir, se você não tiver uma versão, né, acesso à impressora, você pode pegar no seu celular, olhar, mostrar as imagens e ler para o seu filho, conversar, utilizar esse livro como recurso para conversar sobre tudo isso. Então, muito obrigado, inclusive, Sabrina, por ter tido essa ideia, colocado esse livro para a vida e disponibilizado para todo mundo, porque esse é um recurso importantíssimo em momentos como esse, tá bom? Então como é que eu posso ter acesso a esse PDF, então? Bom, você consegue baixar ele fácil, porque o link vai estar aqui na descrição desse episódio que você está aí consumindo agora. Vai aqui na descrição, você vai ver o link, clica lá, já baixa no seu celular e já consegue ler para o seu filho, explicar para o seu filho, falar com as crianças que estão ao seu redor, tá bom? Independente se a criança está diretamente envolvida com isso ou está em outro ambiente, outro estado até, e, sabe, precisa elaborar melhor sobre o que está acontecendo com o país. E se você gostou dessa conversa, achou ela válida, importante para alguém, divulgue, ajude a divulgar isso daí, mande para as pessoas, mande para quem você acha que está precisando e, principalmente, divulgue também as vaquinhas, as campanhas de arrecadação de alimentos e agasalhos, as pessoas que estão, de fato, contribuindo para fazer esse resgate. Faça uma parte ativa de distribuir aí essa informação, caso você não possa contribuir financeiramente, por exemplo. Faça pelo menos a ajuda de divulgação. Isso já faz alguma diferença.